Um especial dedicado às celebrações em Jerusalém pelo 8º centenário da peregrinação de paz de São Francisco à Terra Santa e ao encontro histórico com o sultão do Egito, Al-Malik al-Kamil. Do capítulo de Pentecostes, a missão para Além-Mar, de Assis a Damieta, o encontro entre o santo e o sultão, um abraço de paz do sinal do diálogo entre o Oriente e o Ocidente. Em março, os franciscanos celebraram no Cairo e Damieta, junto com as autoridades islâmicas do Egito, o encontro entre o pobrezinho e o sultão. Celebrações que continuam nesta primeira semana de outubro, em Jerusalém. Uma série de dias dedicados a celebrações e conferências e, em conclusão, uma visita oficial à Mesquita de Jerusalém. Um encontro contado pelas fontes biográficas, admirado ao longo dos séculos através de documentos e principalmente um raconto iconográfico nos vários períodos. Após o capítulo de Pentecostes, São Francisco veio para o Oriente no verão de 1219. Este capítulo é um espetáculo único. Ele reúne milhares de frades e, como não haviam habitações construídas, se alojaram em cabanas feitas de palha no bosque próximo a Porciúncula. A ordem tinha alguns milhares de frades e estava em expansão, na qual as expedições missionárias haviam sido decididas. Na província Além-Mar, seus frades estavam presentes há 2 anos. Com apenas 37 anos de idade, Francisco embarcou em Ancona até São João de Acre e chegou ao Egito, onde o exército dos cruzados lutava contra o exército muçulmano. Francisco consegue encontrar o sultão, consegue falar com ele e consegue voltar são e salvo, trazendo consigo presentes que manifestam o senso de hospitalidade oriental e até mesmo um salvo-conduto para visitar os lugares santos. Para Frei Francisco Paton, custódia da Terra Santa, Francisco não é o único a ousar. Também o sultão corre o risco de ouvir esse pequeno frade, armado apenas com a saudação da paz e vindo com a missão de falar com ele sobre Jesus. Sicuramente è riuscito a parlare con il sultano, questo è attestato. Ele certamente conseguiu falar com o sultão. E isso é atestado por fontes históricas, ambas internas à nossa ordem, nas biografias antigas de Tomás de Celano, Boaventura e na crônica de Ernou, que para mim também é a mais bela. Foi atestada também pelas crônicas dos cruzados, que contam como Francisco foi até o sultão e como ele falou com ele, e em seguida também atestado pelo bispo Giacomo da Vitre, que era o bispo de Acre, presente na Quinta Cruzada e que fala deste encontro em suas cartas. Basicamente, o que é confirmado é que Francisco foi ao sultão para anunciar a palavra de Deus. E sostanzialmente quello che emerge è che Francesco va dal sultano per annunciare la parola di Dio. Il cuore, il nocciolo di questo evento è proprio che di fatto Francesco. O coração deste evento é precisamente o fato de Francisco se encontrar com o sultão, que de fato Francisco foi acolhido com grande hospitalidade e que de fato Francisco, depois deste encontro, também pôde visitar os lugares santos. De volta à Itália, desenvolveu uma metodologia para nós, frades menores, de como viver em um contexto com uma maioria muçulmana ou de outra religião. Em um contexto a maggioranza muçulmana ou de outra religião. Nos escritos de São Boaventura, lemos que o sultão concebeu por Francisco tanto apreço que o considerou digno de muita honra e ofereceu presentes preciosos e lhe pediu que ele prolongasse o seu tempo no Egito.
Em Assis, no Sacro Convento de São Francisco, na exposição do 8º centenário do encontro entre Francisco e o sultão, podemos observar o corno de marfim com a inscrição: com este instrumento, Francisco reunia o povo para a oração e, batendo juntas estas duas partes, os convocava também para o silêncio. Há 800 anos da peregrinação de paz de Francisco à Terra Santa, os franciscanos, juntamente com as autoridades cristãs e islâmicas do Egito, reuniram-se para celebrar o encontro do Santo de Assis com o sultão Al-Malik Al-Kamel. Há 8 séculos de distância, Francisco, como observou o Papa, continua a ser uma profecia para toda a humanidade. Aquele que se desarmou durante o tempo das cruzadas, tendo nas mãos apenas o Evangelho. Oggi, davanti a questo mare, dove ci incrociano il mare con il Nilo. Hoje, em frente a esse mar que se encontra com o Nilo, para fazer uma promessa. No coração de cada um de nós, podemos buscar a paz. Podemos nos tornar pessoas de paz, na família, nas diversas comunidades, no serviço, no trabalho, em todas as partes onde nos encontramos. E para onde vamos poder levar essa mensagem que o mundo tanto precisa. Che possiamo portare questo messaggio che il mondo ha tanto grande bisogno. Sábado 2 de março, no Cairo, a Universidade de Al-Azhar, uma das principais instituições do islamismo sunita, abriu suas portas para receber mais de 600 convidados. Uma conferência sobre o tema Um Diálogo de Paz e Serenidade foi organizado em conjunto com os franciscanos do Egito. Presente no encontro, o enviado do grande imã Ahmad Al-Tayeb, o grande sheik de Al-Azhar, junto com várias autoridades islâmicas e cristãs. Nos discursos, temas referentes à tradição islâmica, mas também o conteúdo da declaração assinada em Abu Dhabi, bem como os agradecimentos aos franciscanos pela bela missão de diálogo e paz no Egito e no mundo. Estou muito feliz nesse maravilhoso encontro que reuniu irmãos de todo o mundo e de todas as partes e religiões. Espero que Deus fortaleça esse verdadeiro espírito de fraternidade que visa manter o mundo longe dos males, da agressão e terrorismo que distorceu a imagem do Islã, a imagem do cristianismo. As celebrações do 8º centenário acontecem algumas semanas após a viagem apostólica aos Emirados Árabes, quando o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Al-Tayeb, assinaram um documento de diálogo interreligioso centrado na fraternidade. Para Frei Francisco Paton, o documento é uma atualização esplêndida do encontro de 8 séculos atrás. As festividades em Jerusalém para os 800 anos do encontro de São Francisco e o sultão partem das fontes históricas. Durante a primeira de uma série de conferências, se fala do evento histórico a partir, quer das fontes ocidentais, quer das fontes árabes. Nossa celebração tem um fundamento. É baseada em algo, em fatos históricos. Podemos reviver o que realmente aconteceu em 1219. Em primeiro lugar, as fontes cristãs são importantes porque são muito antigas. As primeiras a falar sobre o encontro entre São Francisco e Al-Malik Al-Kamel. Primeiramente, falamos sobre as cartas de Jacques de Vitre, que é o bispo de Acre, presente em Damieta, portanto, testemunha ocular dos eventos. E depois sobre a crônica de Ernul, que é igualmente importante porque representa a situação mais concretamente do ponto de vista muçulmano. Francisco encontra o sultão em um majlis, a tenda usada para discussões. Este era um tempo dedicado ao encontro, para além de um espaço físico, no qual, foi dito, foi alcançado um grande resultado. Os dois se conheceram, se encontraram e tiveram respeito um pelo outro. Mas é a partir do estudo de fontes árabes e muçulmanas que surge uma dupla surpresa. Por um lado, os documentos não relatam a história desse encontro específico. A história dos patriarcas da igreja egípcia conta muitos episódios nos quais Al-Malik Al-Kamel falou diretamente com um monge, ou com vários monges.
E mesmo que a identificação desse monge não corresponda à figura de Francisco, mas a um monge que poderia ter sido um ponto de referência para o cristianismo na época, na igreja copta egípcia isso também é algo extremamente positivo. Por um lado, fontes árabes mostram que as relações entre os mundos muçulmano e cristão eram muito próximas. Não havia uma corte de um sultão, não havia uma corte de um príncipe em que não se realizassem as chamadas sessões de caráter teológico, com discussões entre os valores fundamentais do Islã e os valores fundamentais do cristianismo. Aconteciam em um clima muito cordial, orientados sobretudo pelo desejo de saber, o que frequentemente sentimos falta hoje, pois se somos animados por isso, somos levados a apreciar ou respeitar um ao outro. As fontes históricas franciscanas são as protagonistas do segundo dia de conferências organizadas em Jerusalém por ocasião do 80º aniversário do encontro entre São Francisco e o sultão. Escritos na Idade Média, eles falam da decisão de Francisco de ir, durante a Quinta Cruzada, conversar com o sultão Al-Malik Al-Kamil. Certamente, na imaginação comum, resta também o episódio tornado famoso pelo maravilhoso afresco de Giotto, em Assis, que mostra o desafio à prova de fogo, a chamada ordalha, proposta por Francisco para testar de que lado estava a verdadeira fé, como conta São Boaventura. Antes dele, ninguém havia falado dela. E é sintomático que, então, o mesmo Boaventura, quando escreve a Legenda Menor, fique completamente calado sobre esse fato. Isso gera perguntas muito fortes sobre a historicidade do fato em si. O coração da reflexão, portanto, retorna ao intenso diálogo que foi possível entre os dois e ao que realmente produziu aquele encontro assim particular. Francisco não se tornou muçulmano e o sultão não se tornou cristão, mas houve escuta e isso é essencial. Eu acredito que isso também indica um caminho para o futuro. Um caminho que evita irenismos baratos, mas que se baseia em ouvir, respeitar e rejeitar qualquer lógica de violência. Tornar atual o encontro entre São Francisco e o sultão, ou seja, o que resta daquele evento histórico, onde é possível ver o seu legado e como fazer para que aquele encontro também ocorra hoje. Esse é o tema que dominou o terceiro dia de conferências organizadas em Jerusalém para comemorar os 800 anos dos eventos de Damieta, uma conferência que contou com a importante participação do cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. É uma verdadeira alegria poder associar-nos ao caminho que tem traçado o Papa Francisco, seguindo os passos de Jesus, porque aquilo que ele faz vem do Evangelho, e seguindo também os passos de São Francisco. O encontro de 800 anos entre Francisco de Assis e o sultão foi um gesto para a igreja de hoje, para o mundo de hoje, para construir um novo mundo de justiça, dignidade, fraternidade, encontro, diálogo. Per trovare di costruire un mondo nuovo, di giustizia, di dignità, di fraternità, di incontro, di dialogo. L'attualizzazione non sono tanto i discorsi. A atualização não é tanto os discursos, as comemorações, os aprofundamentos, as reflexões, mas, acima de tudo, aquilo que as pessoas, frades ou não, vivem do encontro e talvez até um pouco do choque com certas realidades. A igreja deve ir ao encontro, mas não apenas como evangelizadora. São Francisco saiu do acampamento dos cruzados para se encontrar. Mas houve um encontro porque também o sultão saiu do que eu defini de zona de conforto. Ainda hoje falamos sobre o tema do encontro como se tivesse sido algo extraordinário e novo. Então, o que deveria ter sido os 800 anos atrás? É um tema que na iconografia de Francisco não foi retratado em algum momento, porque ou não foi entendido, ou era de pouco interesse, ou era muito particular. À tarde, o cardeal Sandri entrou na cidade velha de Jerusalém a partir do portão de Jafa para depois entrar solenemente no Santo Sepulcro. Espaço, então, para as vozes e os sons do Instituto Magnificat. Entre os bancos dessa escola de música, o encontro ganha vida todos os dias.
Temos todos os tipos de estudantes e professores, muçulmanos, cristãos e judeus. Este concerto celebra a paz e diferentes idiomas e comunidades se reúnem para fazer música. Durante 3 dias, as celebrações terminaram com vésperas solenes na Igreja de São Salvador, momentos que se tornaram novas oportunidades de encontro, com um convite à participação dirigido aos representantes de todas as comunidades cristãs presentes na Cidade Santa. Precisamos também, como cristãos palestinos que vivemos aqui na Terra Santa, que haja unidade entre todas as comunidades cristãs. Talvez tenhamos alguns mal-entendidos, mas com o amor de Jesus podemos resolver todos os problemas como irmãos, como verdadeiros cristãos. Uma caminhada pela primeira vez de paz na esplanada das mesquitas, nos Passos de São Francisco, que há 800 anos abriu as portas de Jerusalém a seus frades. A delegação da Custódia da Terra Santa e do Vaticano se abre à entrada normalmente destinada apenas aos muçulmanos. A dar as boas-vindas está o diretor que administra a esplanada em nome do rei da Jordânia. A visita começa em um dos lugares mais sagrados do Islã, a rocha sobre a qual Maomé teria subido ao céu bem abaixo da grande cúpula dourada. O local de culto e pregação na esplanada para milhões de muçulmanos é a igualmente majestosa mesquita de Al-Aqsa. Um dos imãs saúda a delegação cristã em nome do grande mufti de Jerusalém. Descreve a boa convivência entre cristãos e muçulmanos. Lembra os momentos em que ele costumava visitar seus amigos coptas. A recordar os status quo, violado pela Guerra dos 6 Dias, está o Sheikh Al-Khatib, que representa a autoridade jordaniana. Cristãos e muçulmanos querem custodiar juntos, ele diz, os respectivos lugares santos na cidade velha de Jerusalém. A esplanada é a mais contestada, porque aqui o templo foi destruído por Tito. A visita de Al-Aqsa é um sinal de amizade para com os muçulmanos e também uma ocasião para reafirmar, sublinha o cardeal Sandri, o pleno direito de adoração aos fiéis das 3 religiões em Jerusalém. Para o professor muçulmano que pede um relato das cruzadas, o prefeito das igrejas orientais responde que a história deve ser estudada no contexto em que ocorreu. Certamente hoje ninguém pensaria em fazer as cruzadas. No ano 2000, o Santo Padre João Paulo II pediu perdão pelas cruzadas. A visita termina com uma foto de lembrança em sinal de um diálogo que não é simples, mas cada vez mais necessário. Esse dia significou para nós a continuidade do estilo de São Francisco, que é o estilo de buscar a todo custo o encontro, e acredito que tenha sido também a demonstração de que, quando o encontro é desejado, o encontro acontece.